Olá, eu sou o Roberto Chagas e está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje eu quero falar sobre um dos milagres de Jesus. Houve vários milagres dentro do tempo que Jesus esteve ali junto com os apóstolos, com seus seguidores. Mas esse é um milagre muito diferente, onde algumas pessoas têm comentado e feito-me uma pergunta: qual foi o motivo que Jesus usou para utilizar um barro para passar nos olhos de um cego? Pois algumas pessoas já me abordaram fazendo essa pergunta, dizendo que bastava uma palavra de Jesus. E realmente, somente um gesto de Jesus, somente uma palavra, somente um agradecimento, assim como ele fez ali com seu amigo Jairo, que estava morto, onde Jesus somente agradeceu a Deus e Jairo também ressuscitou. Tudo isso poderia ter feito com essa pessoa se curasse, fosse curada, começasse a enxergar, pois essa pessoa ela era cega de nascença. Mas antes, porém, eu lhe peço para que você possa me seguir neste canal, que você possa tocar aí no like, dando um joinha, fazendo um comentário, fazendo a sua pergunta, para que nós possamos estudar juntos neste livro que é chamado Bíblia. Este livro que é chamado o conceito especial de Deus, onde Deus nos fala todos os dias sobre o que acontece nos tempos de hoje, nos de ontem e o que irá acontecer nos dias de amanhã. Siga aí o meu canal, compartilhe, é muito importante para mim. Está aparecendo para você aí, que você possa me seguir, fazer seu comentário e quem sabe a sua pergunta não se transforme no vídeo da semana que vem. Fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Vamos então à resposta sobre a pergunta que me fizeram: se aquele homem que era cego de nascença, se não bastasse somente uma palavra de Jesus ou um gesto para curá-lo. Vamos entender os motivos que levaram Jesus a fazer esse procedimento de cuspir no chão, pegar o barro e passar em seus olhos. Primeiramente, nós precisamos compreender e entender sobre a cultura judaica, porque a palavra ela é bem clara. A palavra ela fala sobre algumas questões onde teriam que ser ali quebrado alguns paradigmas. E Jesus foi mestre nessa situação de mudar várias situações sobre a lei mosaica principalmente. Pois Moisés, ele colocou ali várias leis, cerca de 633 mandamentos a mais, principalmente falando sobre casamentos, separação e algumas outras coisas mais. Mas isso não quer dizer que Jesus estava ali para quebrar todas essas questões de Moisés, somente algumas. E é isso que nós vamos compreender na explicação de hoje. Vamos dar uma lida e ir falando aos poucos sobre essas questões, sobre esses paradigmas. Esta passagem, ela se encontra no livro de João, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 1. A cura de um cego de nascença é o título da minha Bíblia. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seu pai.
mas foi assim para que se manifestem as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então aqui já temos algumas pistas sobre esses paradigmas do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, os apóstolos perguntam ao mestre, ao Jesus, se aquele homem que estava ali, cego de nascença, ele estava sendo ali punido por algum motivo de um erro, um pecado dele, ou um erro, um pecado de seus pais. Pois nós sabemos que dentro da palavra há uma questão que é digna de se lembrar, onde as pessoas que pecam é passado de 3 a 4 gerações para seus filhos. É bíblico, mas neste caso Jesus deixa bem claro que ali não foi nem os pais de outras gerações daquela família e nem aquele próprio homem. Aquilo tudo que estava acontecendo com aquele homem era por um motivo, para glorificar ao nome do nosso Senhor bom Deus. Mas Jesus complementa, dizendo que naquele dia era necessário ser feito aquilo, pois não poderia esperar chegar a noite, não poderia passar para o outro dia, pois era um dia de sábado, era um sabá. E esse dia de sábado não se trabalhava. Jesus já tinha sido abordado por pegar espigas, por ter colocado ali as suas mãos em algumas pessoas para curar. E os fariseus já haviam abordado, dizendo se era lícito fazer o que Jesus estava fazendo em um dia de sábado. Então Jesus já começa aqui a falar sobre essas questões, que não há dia para que você possa fazer um milagre. É claro que você tem que tirar um dia para estar ali descansando. Hoje nós temos o dia de domingo, mas naquela época o dia que foi tirado para adorar a Deus, para descansar, era o dia de sábado. Vamos continuar aqui. A partir do número 5 ele continua. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Então vamos compreender aqui esse versículo de número 6, que ele é muito importante, pois ele nos traz de volta a Gênesis. Ele nos traz de volta a criação de Deus com as suas mãos. Ele nos traz novamente a Gênesis, no capítulo 2, onde fala que Deus, com suas próprias mãos, pegou ali do barro e fez o homem à sua imagem e sua semelhança. Então ali era necessário que Jesus pegasse do próprio barro, da própria terra, fizesse ali o lodo, passasse nos olhos daquele homem, para que o barro da onde o homem foi feito também fosse agora colocado na vista daquele homem. E ele começasse a ver, começasse a enxergar, pois ele era um cego desde a época que nasceu. Por esse motivo, Jesus diz assim no versículo 5: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A luz do mundo se refere ao quê? Quando você entra na sua casa, quando você chega em um local de trabalho, a primeira coisa que você faz, seja dia ou seja noite, é acender a luz, dependendo do horário que está. Pois é necessário ter luz para que você possa enxergar melhor e não tropeçar em nada. E Jesus, ele diz que ele é a luz do mundo. Nós sabemos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E aqui ele diz que ele também é a luz. Vamos completar aqui falando um pouco mais. No versículo 7 ele diz: E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Pois foi e lavou-se e voltou
vendo. Oh, aleluia! E voltou vendo. Então nós vemos que quando Jesus passou ali o barro nos olhos daquele cego, ele ainda não estava enxergando nada. Ao chegar no tanque de Siloé, que é o tanque que tem o nome em hebraico de o enviado, ali ele pega as águas, passa nos seus olhos, passa no seu rosto e começa a ver o que? A sua imagem, primeiramente, refletida nas águas. E logo depois ele corre até Jesus. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parecem-se com ele. E ele dizia: sou eu. Então vejam bem que algumas pessoas que conheciam aquele homem como cego, eles nem reconheciam corretamente ele. Agora que nós vamos voltar na parte do cuspe, onde Jesus cuspiu na terra. Por que esses homens não se reconheceram aquele cego? Porque ele vivia debaixo de humilhação. Ele vivia debaixo de uma lei mosaica, onde as pessoas podiam cuspir no chão por todos os dias da semana. Mas no sábado, que era o sabá, não podia se cuspir. Mas com aquele homem, esta forma de ser feito fazia-se em forma de humilhação, pois todos que passavam ali cuspiam na frente dele. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. E as pessoas faziam isso como humilhação, significava humilhação. E Jesus usa o mesmo processo para que aquele homem seja honrado, onde aqueles que antes o viam ali como um homem cego, um necessitado, um homem que não tinha nenhuma condição para estar vendo, reconhecendo o que estava acontecendo a seu lado, vivia debaixo de uma humilhação onde todos cuspiam ali. Agora Jesus gospe no chão, pega o lodo e faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Nós vemos aqui, nos tempos de hoje, esse tipo de situação. Nós vemos nos tempos de hoje esse tipo de humilhação desnecessária, pois você já deve ter enfrentado alguma situação assim, presenciado de alguma forma com as pessoas que moram na rua. Eu, por exemplo, já passei por uma situação assim. Foi necessário tomar um procedimento para defender um mendigo, onde eu estava em uma lanchonete, tinha acabado de entrar, e ali, comendo um lanche, o mendigo entrou para comprar, veja bem, ele ia comprar um pastel e um suco, que era a promoção ali naquela época. Simplesmente, o homem mandou ele sair, que não queria de forma alguma que aquele mendigo pudesse ficar ali dentro. Aquilo me deixou constrangido. E eu fui lá fora, vendo a situação, chamei ele, coloquei ele sentado na mesa ali junto onde eu estava, puxei uma cadeira e falei para o vendedor, falei, olha, ele é meu convidado, então, por favor, sirva para ele o pastel e o suco que eu vou pagar. Agora, se ele está sujo e não pode ficar aqui, eu também estou sujo, porque eu não havia tomado banho ainda naquele horário, eu não havia trocado de roupa ainda naquele horário. Então, naquela situação, eu vi que aquele rapaz estava ignorando a presença daquele mendigo. Por esse motivo, eu o chamei para estar do meu lado. E é evidente que o dono, que o gerente, que eu não sei naquela época se era dono ou gerente que estava ali, ele não gostou da situação. É evidente que ele não me abordou e não me tirou dali. Mas ele pode ter muito bem pensado, tipo de cliente desse eu não preciso no meu estabelecimento. E eu não voltei mais lá. O pensamento dele foi muito bem colocado, pois um tipo de local desse eu não frequento mais. Então, o que você achou dessa explicação? O que você achou deste vídeo, dessa explicação bíblica sobre a questão
dos motivos que levaram a Jesus fazer a cura, fazer o milagre desta forma. O que você tem aí como a sua opinião? Está aparecendo para você a minha rede social. Como eu já falei anteriormente, você pode me seguir para que você possa estar sempre contemplando aí comigo, dando um like, curtindo, fazendo um comentário, seja ele produtivo ou não, pois tudo aqui é válido, porque os vídeos são para edificar a minha pessoa e a você também. Ele vem primeiramente para mim essa explicação e depois para você. E se você quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Terei prazer em responder para você. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. Farei um vídeo sim, tá bom? Até o próximo vídeo, assim querendo Deus.